Intrometidas PB, o podcast que lhe deixa atualizado sobre o cenário político e jurídico da Paraíba. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, uma convidada que tem uma jornada de heroína. E Caiana é sua conterrânea. É verdade, estou super feliz com isso. Vamos lá, nossa convidada de hoje é filha de uma mãe solo, trabalhadora doméstica, foi a primeira da família a concluir o ensino superior e um mestrado na UEPB de Campina Grande. Em 2020, tornou-se a primeira mulher negra eleita vereadora em Campina Grande pelo PCdoB. Em 2022, obteve mais de 20 mil votos como candidata a deputada estadual. E em 2024 foi reeleita com a maior votação da cidade, somente a maior. Tem um mandato assumidamente antirracista, feminista, popular. Eu tô aqui com Jô Oliveira. Jô, que prazer estar aqui com você. Obrigada por ter vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço, né, Caiana, Priscila, dizer do quanto é importante estarmos aqui, falando desse lugar enquanto mulheres e como a gente já estava fofocando aqui, inclusive como intrometidas que somos, né? Sim. Falando desse lugar que nós ocupamos na sociedade, os compromissos que a gente assume. Então, muito obrigada por essa partilha, por essa conversa, que eu tenho certeza será muito agradável. Jô, a Jô de hoje é uma Jô consolidada, é uma Jô consagrada. A gente, quando eu lhe vi com a maior votação de Campina Grande, eu fiquei, assim, maravilhada, mais fã ainda, apesar de nunca ter lhe dito. E aí, a gente sabe que Josilene Maria de Oliveira enfrentou muitas dificuldades, né? Então, o que que a gente pode dizer o seguinte, qual foi a sua gasolina, né? Porque a gente sabe que Campina Grande tem os bolsões eleitorais. Sabe que é muito difícil você furar uma bolha. E aí você vem, filha de empregada doméstica, você vem num movimento, né, de muita mulher luta. Negra. Mulher negra. O que a gente pode dizer? Que gasolina foi essa, Jô? Então, eu costumo dizer que são alguns processos que fazem com que a gente vai acumulando força e que, enfim, né, essa gasolina que nos permite chegar nesse espaço. Eu faço sempre questão de falar de onde eu venho, porque nesse lugar que nós estamos na política, em especial em Campina Grande, né, Caiana, a gente sabe como é, acaba sendo que se você não tiver um sobrenome, se você não tiver determinadas relações familiares, obviamente essas bolsas ou essas bolhas, elas ficam mais difíceis da gente perfurar, enfim, passar delas. E aí eu faço questão de dizer que sou essa mulher negra, filha de uma trabalhadora doméstica, exatamente para ser esse contraponto. Claro que existem pessoas que podem ter histórias similares à minha e tudo mais, mas nesse contexto em que a gente está, a gente sabe que é uma diferença, inclusive, né? E aí eu parto dessa referência familiar, porque foi minha mãe que me disse, inclusive, né, essa mulher semi-alfabetizada, que a possibilidade de eu fazer a diferença seria estudando, obviamente, né, me dedicando a isso e pensar em ocupar outros espaços, né? Ela queria inicialmente que eu chegasse à universidade. Cheguei à universidade, fiz meu mestrado, entre outras coisas, conheci os movimentos sociais, né? Entendi essa dinâmica de lutas que a gente experimenta na sociedade. Eu, como essa mulher negra, também em movimento, experimento muito delas, em especial racismo, a misoginia e todas essas coisas que nos colocam nesse lugar enquanto mulher negra. Mas também foi a aproximação com esses movimentos que me permitiu fazer esse entendimento, né? Ter essa leitura política, né, diferenciada. E aí, principalmente, avaliar as ausências, onde nós não estamos na sociedade. Os lugares que a gente poderia, deveria ocupar, mas que nós ainda não estamos lá, pelo menos em números suficientes para causar, inclusive, um impacto, né? Então, pensar em chegar nesse lugar passou por esse caminho, né? Esse caminho familiar, dessa insistência da minha mãe pela educação, depois essa aproximação com os movimentos, e aí, por fim, olhando o nosso sistema eleitoral, olhando os espaços, inclusive, de representação e falando desse lugar que é Campina Grande, a gente viu as ausências, né? Só tinha uma única mulher, pelo menos no ano em que eu me candidatei a primeira vez, que foi em 2016, então vai fazer 10 anos agora, ano que vem, né? Que a gente vem se colocando nessa questão, nesse cenário eleitoral. E aí, desde então, a gente vem acumulando forças, né? Dialogando com mais pessoas, fazendo um processo muito coletivo, fazendo esse processo de escuta, de construção, até a esse lugar que nós estamos aí como a mais votada no pleito 2024. Jô, eu queria voltar para a Jô menina. A Jô de 10 anos de idade, 8 anos. Porque assim, a nossa geração, a gente tinha o quê? O que é que era ser bonita? O que é que era ser bem-sucedida? Era uma mulher loira, magra, era uma mulher e assim, a gente ainda tem isso, uma mulher de um sobrenome, de uma família conhecida. Como foi que essa menina, Jô, de 10 anos de idade, ela imaginava chegar onde você chegou hoje? Ela tinha uma autoestima,
Porque o mundo diz pra gente, né? Nós mulheres, e em especial pra você como mulher negra, que você não é, esse lugar não é seu. Sim. Eu acho que continua dizendo até hoje. Talvez menos da Jo de 10 anos de idade pra Jo hoje. Mas como foi isso? Como foi a construção dessa autoestima de eu posso ocupar esse lugar? Tá. Primeiro, a Jo menina, essa Jo criança, queria ser astronauta, né? Importante que a gente massa. comece desse lugar. arretado. Então tinha uma meta aí. Massa, altíssima, inclusive. Ótimo, maravilha. Ótimo. Mas eu lembro que eu queria ser astronauta. Eu adorava essas coisas, né? Do espaço, do universo, estrelas e afins. Então eu era alucinada por isso. Ainda sou, né? Mas comedidamente. Nossa. Queria ser astronauta. Depois eu queria ser médica. Depois eu queria ser jornalista, né? Porque minha mãe me estimulou. Ela me estimulava a estudar, a pensar em outras coisas, a pensar o que eu queria ser. Então, de criança, eu pensava nesse recorte profissional, eu pensava um desses caminhos, né? Não estava no meu horizonte o serviço social, não estava nessa construção, muito menos esse lugar da política. Não é uma coisa que é pensada para nós, mulheres. Não. Não é uma coisa que está no nosso radar. Então, assim, eu jamais imaginei que poderia estar aqui. Chegar a esse lugar foi, como eu disse, foi a partir desse caminho, né? Em especial com os movimentos sociais, fazendo essas lutas, conhecendo a luta pelo direito à terra, pelo direito à moradia, essa questão do direito das mulheres. Então, foi esse lugar que me trouxe. A criança, Jo, não imaginava isso. Imaginava que poderia estudar, imaginava que poderia fazer muita coisa, né? Dentro desses horizontes que eu tinha imaginado. E a questão da autoestima é muito séria, né? Quando a gente pensa hoje desse lugar e, por exemplo, eu vou a uma escola e converso com crianças, em especial meninas negras, que elas me dizem, eu gosto muito do seu cabelo, eu gosto da sua flor, eu gosto da sua maquiagem, eu acho você bonita e tal, tal, tal. Era uma coisa que não era comum para mim, na minha idade e principalmente de ter um outro referencial. Então, eu fico feliz quando eu posso ir a escolas, quando eu posso conversar com essas meninas, porque a gente pode dar uma outra referência. Claro que, majoritariamente, a nossa sociedade ainda é muito orientada em determinados padrões, né? De estética, de comportamento, né? Da forma, inclusive, como a gente se coloca para discutir os problemas da sociedade que acabam limitando a nossa atuação. Enquanto mulheres, se você é uma mulher que se coloca mais, que você se impõe, inclusive, no que você fala, você é taxada, né, de determinadas coisas, como inclusive intrometida Ótimo, e tantas histérica. outras coisas, né? Se você fala mais Histérica. alto, se É você se coloca, hormônio. você é histérica, está descontrolada, né? Então, assim, os adjetivos nunca são diante daquilo do que, de fato, a gente está se esforçando para passar. Nunca é em termos do conteúdo que a gente está trazendo. Então, é muito difícil lidar com isso. E muitas dessas coisas passam exatamente na infância. A forma da gente se colocar, de fazer determinados enfrentamentos. A quantidade de nãos que a gente recebe é muito forte também, em especial para as meninas negras. Eu tinha um hábito que eu venho me corrigindo e isso ficou muito forte, porque uma pessoa, inclusive, me chamou a atenção em uma live, que eu pedia desculpa e perdão por muita coisa. Não foi eu, desculpa, não, perdão, tal, não sei o que, não sei o que. Aí até uma menina disse assim, avisa a Jo que ela pede perdão demais, que não precisa isso. E eu fui parar pra pensar, por que eu pedia tanto perdão? Por que eu pedia tanta desculpa? Porque eu tava me desculpando o tempo inteiro, né? E aí a gente vai observando de onde isso vem, né? De onde isso parte. Então tem muito dessa relação ainda da quantidade de negativas que a gente recebe. Desde a nossa estética, né? Desde os lugares que a gente busca alcançar. E assim, eu lembro que quando eu sempre falei muito. Não sei se deu pra perceber que eu falo muito. Maravilhosa. Não sei se deu pra perceber, mas eu sempre falei muito, né? Então as pessoas dizem, essa menina fala demais, essa menina é muito atravessada, como é que pode uma coisa dessa, né? Então assim, até quando a gente, mesmo nesse espaço de negação, a gente quer falar, a gente quer se colocar, ainda aparecem os questionamentos, né? Como é que pode, né? Como é que pode? Então... É isso. E, Jo, a gente está vivendo um momento político, e aí falando mais de política agora, trazendo, né, para a política de fato, a gente está vivendo um movimento político de volta, de retorno, né, dos progressistas às ruas. A gente passou aí mais de 10 anos vendo movimentos conservadores indo às ruas, movimentos que estão ligados mais a ideologias de direita. E hoje a gente está vendo, capitaneado aí por Caetano Veloso, por Chico Buarque, o retorno desse movimento social de esquerda às ruas. E aí eu sei que você fez parte de muito movimento, inclusive movimento estudantil. Qual é a sua sensação? Que momento a gente vive, de fato?
Então, eu vivo assim de altos e baixos quando a gente olha a conjuntura nacional, quando a gente vê o nosso potencial de mobilização. Claro, não é mistério para ninguém. A gente teve um descenso, né, do ponto de vista do nosso campo, inclusive depois de 2016, em especial com o golpe, né, que a presidente Dilma sofreu, inclusive depois com a questão do governo Temer, uma série de desmontes que a gente passou em questões que eram estruturais para nós, no ponto de vista do nosso campo ideológico, mas também da classe trabalhadora, dos movimentos articulados. Foi muito difícil, né? Uma quadra histórica aí muito difícil. E foi coroada exatamente com a eleição de 2018, que colocou a gente aí num lugar muito difícil, em que as pessoas se sentiram, eu não vou dizer autorizadas, né? Mas esse lugar da representação ele é muito forte, né? E aí ele serve tanto para o bem como para o mal, se a gente puder colocar nessa dicotomia aí um pouco torta. Mas assim, a partir de 2018, muita gente se sentiu autorizada a, né, expressar o seu racismo, o seu machismo, a sua misoginia, a sua incredulidade na ciência. Então foi um momento muito difícil para a gente, que sempre esteve na rua e levantando determinadas bandeiras, dizendo o quanto é importante a gente fazer determinadas defesas, ver também que essas pessoas, né, que se colocam nesse lugar de também expressar, entre aspas, né, sobre essa questão da liberdade de expressão, serem inclusive criminosas, né, não só do ponto de vista da fala, mas da condução de muitas coisas, não é? E essa liberdade de expressão, ela leva, em última análise, à morte de pessoas. Claro, por isso que eu estou dizendo, ela é criminosa, ela é completamente criminosa. Não é só a... Vamos lá, vamos pontuar. Não essa é só a liberdade fala. entre aspas. Né? Então. Não é liberdade de expressão, não é você utilizar Liberdade de ofensa, né? sua liberdade de ofensa, é você se expressar com respeito ao outro, Exato. a grupos e minorias. A partir do momento em que você utiliza a sua fala para menosprezar, para diminuir, para criar um discurso de ódio contra mulheres, contra grupos vulneráveis num geral e minorias, isso deixa de ser liberdade de expressão há muito tempo. Exato. Por isso que eu disse, entre aspas, liberdade de expressão. Exato. Porque, na verdade, essas pessoas se sentiram representadas, por exemplo, por um presidente que disse que as pessoas negras deveriam ser pesadas por arroba. Então, veja, parece que a gente volta lá para 1500, né, no momento, inclusive, de escravização da população negra nesse país, que eram tratadas, inclusive, como peças, né? Isso. Que você media ali na arroba como boi, como café. Então, é estarrecedor a gente ver que, inclusive, ainda hoje tem tanta gente que se identifica com esse tipo de coisa. Claro que as pessoas não têm a obrigação de ser de esquerda, mas elas também precisariam minimamente, né, refletir ou ter um pouco de conhecimento sobre o que é a história, a forma como esse país foi, inclusive, construído, constituído, e as pessoas se sentem à vontade, inclusive, de concordar com isso, né? De dizer que quando as mulheres falam sobre as questões de violência, em especial violência de gênero, violência política de gênero, né? E tantas outras coisas que levam à morte, né? De mulheres, de meninas, de pessoas LGBTQIAPN+, a gente sabe, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, inclusive, neste mundo, né? Então, assim, isso coloca a gente num lugar muito delicado, né? Do ponto de vista do entendimento político da nossa conjuntura, mas, acima de tudo, em como pensar e se orientar para que a gente possa enfrentar esses problemas. Então, se você tem gente que não acredita, que se acha no direito de ser, inclusive, discriminatórias, preconceituosas, que sociedade a gente cria também, sabe? Então, tem sido... E isso foi muito difícil, mas... a gente sabe que todo movimento também cria uma reação, né? Então, os nossos também, né? Que, inclusive, não deixaram de estar na rua, também se colocaram mais à disposição. E aí, a gente ter a adesão de pessoas como Caetano, como Chico e tal, que já fizeram isso. Há 50 Esses são anos craques, atrás. né? Já são Estarem craques. se Fernanda colocando agora também, isso também deixa pra gente uma reflexão, né? E eu espero que eles demorem bastante, mas se amanhã a gente não tiver Caetano, se amanhã a gente não tiver Gil, como é que faz, né? Então a gente precisa também organizar os nossos, as nossas. A gente também precisa estar apostos, né, para essa luta, que certamente ela não vai se encerrar amanhã, infelizmente. João, deixa eu pegar a gancho da pergunta de Priscila, o que você está falando. Pessoa que acompanha o nosso Intrometidas, Rafael Porto, perguntou o seguinte: pediu para te perguntar o que é que falta à esquerda. O que é que ela acha que falta à esquerda, o que é que falta na esquerda, seja no discurso, nas ações, para se reconectar com sua base? Então, essa história da reconexão, porque parece que a gente não estava lá. Eu tenho dificuldades nessa história, assim, de se reconectar, de voltar às bases. Na verdade, eu
né? E aí, falando desse lugar que eu ocupo, eu nunca saí dos lugares que eu sempre fiz luta. Não me afastei do movimento de mulheres, não me afastei dessas pautas, inclusive, que eu acredito. Claro que a gente sabe que nessa dinâmica, né, pela vida, sobrevivência, alguém vai parar para estudar, alguém vai parar para trabalhar, e aí a gente vai ter que se dividir com as tarefas, em especial das mulheres, né, do cuidado dos filhos, da casa e tudo mais. Mas pensando enquanto projeto político, a primeira coisa que a gente tem que tirar é que a gente precisa voltar. A gente só volta de onde a gente não está, onde a gente estava e saiu, né? Então, eu acredito muito que a gente só precisa pensar nas nossas formas de organização. Como que a gente se articula, como que a gente, inclusive, tenta se colocar mais à disposição, inclusive com essas novas tecnologias, Isso. né? Porque muitas vezes o problema nosso, eu acabo também trazendo para esse lugar, é que nem sempre a gente segue eu não vou dizer avanço tecnológico, mas, por exemplo, a gente estava até um tempo desse reclamando que o presidente Lula e, né, todo o governo precisaria melhorar a comunicação. Uhum. Então, essa é uma das coisas que a gente também precisa pensar. Como é que a gente se comunica melhor com as pessoas? Uhum. Como é que a gente coloca para a população o que a gente vem fazendo, quais são os nossos projetos? Como é que a gente torna isso, inclusive, mais entendível, né? Porque muitas vezes determinadas discussões que a gente faz não é de domínio comum. E eu não estou dizendo com isso que a gente está falando de uma caixa ou com determinadas questões. Mas é porque são pautas, às vezes, difíceis mesmo de entender. Como é que a gente traduz para a população a reforma administrativa ou essa que está sendo colocada? Como é que a gente discute com a população a necessidade, por exemplo, de debater a escala 6x1? Talvez as pessoas não entendam o que significa isso e o que está sendo proposto, mas ela sabe o tempo de vida que ela leva, né, do corre-corre que é o dia a dia, com uma escala como essa. Então, a gente só precisa tentar melhorar um pouco mais a forma como a gente se comunica, obviamente, e estar aí nesse lugar à disposição sempre, né? E você toca num ponto importante, porque assim, eu acredito que a esquerda chegou na rede social um pouco atrasada. Sim. E aí, aquele movimento conservador, aquele movimento do empresário, do burguês, acabou também chegando na casa do trabalhador, e esse trabalhador começou a replicar. Estava dando uma olhada nessa questão da escala 6x1, é interessante que tem gente que é massacrado pelo volume de trabalho, mas mesmo assim defende porque ele verbaliza o que, de fato, às vezes o patrão, ele fala para ele, não sei, mas acaba verbalizando, passando para frente uma coisa que, de fato, às vezes é maléfico para ele. Então, nesse sentido, eu acho que, só para contextualizar, a gente teve a esquerda chegando muito atrasada na rede social. Talvez seja e isso. aí a direita e a outra direita, ela avança em determinados debates que a gente... Não é que a gente não faça, mas a gente tem um outro viés, inclusive, para observar ele, não é? Na pauta dos costumes, na pauta essa mais da moral, como se diz, não é? Porque vira e mexe, você vai falar que isso é questões LGBTs e tantas outras coisas, quando a gente está falando de outra questão, Sei se né? você Que são viu as hoje... feministas querendo dominar o mundo, quando Isso. a gente, na verdade, nem disse isso, a gente está falando de igualdade. Exatamente. Sim. Imagine, né? A gente Na só verdade, quer a ter o gente só direito tá de ter querendo- acesso, né? Só isso. E muitas vezes Só só de isso. existir, só de não morrer. A única coisa que a gente tá pronto. pedindo é eu não quero morrer. Pronto, e aí esse é o último viés, assim. Eu geralmente, quando tô bem cansada, eu digo, olha, a única coisa que a gente tá falando aqui é que a gente quer continuar viva. Por favor. Se você não conseguiu entender isso, então volte pro começo, porque aí eu não vou mais, né? E hoje é isso. aconteceu uma questão importante que Dom Odilo Sherman, né? Desculpa aí. Scherer. Dom Odilo Scherer, ele impediu o Júlio Lancelotti, padre Júlio Lancelotti, de veicular as missas, de transmitir as missas dele pela internet. Então, você vê que é um movimento de direita que já atinge São Paulo de frente e imagina se fosse o contrário, hein? Pois então. É isso, a gente fica imaginando. No mundo em que você proíbe uma figura como Padre Lancelotti, que tem uma referência, um trabalho gigantesco, população em situação de rua, aqueles vulnerabilizados ao extremo, né? Porque uma Que coisa é a ninguém gente quer, falar de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas minimamente essas pessoas acessarem algum programa social, algum programa de transferência de renda, terem minimamente alguma cobertura social. Sim. A gente está falando de pessoas que estão ali em zero condições, né, de humanidade, inclusive. Eu estava esse final de semana em São Paulo e, assim, alarmada, sabe? Com a quantidade de gente que você encontra na rua, com a quantidade de indigência mesmo que a gente encontra nesses processos, né? E aí a gente sabe que o padre Júlio Lancelotti tem um trabalho gigantesco com a população em situação de rua e que transmite isso, inclusive, né, nas suas homilias, nos seus sermões, essa preocupação também desse lugar em que o cristianismo precisa ocupar, né, desse cuidado com os mais pobres, com os mais vulneráveis. E aí você vê uma decisão como essa, coloca a gente nesse lugar de reflexão, né? Porque, assim, tem muita coisa que a gente acompanha sob viés religioso que me deixa muitas vezes estarrecida
parecida, sabe? Com quem a gente tem tido cuidado, com quem a gente tem destinado a nossa ação e a nossa atuação, né? Quem são as pessoas que de fato importam dentro dessa lógica cristã, né? Compartilhada aí há tantos anos por esses e essas que se colocam à disposição. Eu vou dar um chute, mas eu acho que na Câmara de Vereadores de Campina Grande você enfrenta também essa batalha, às vezes, inclusive, para colocar uma pauta positiva para Campina Grande, uma pauta de inclusão. E aí tem a resistência ali de algumas pessoas que não compreendem, eu imagino. Então, Priscila, recomendo que vocês assistam as sessões. Mas, assim, se tiverem paciência também, porque muita gente me pergunta como é que você tem paciência, como é que você... E, olha, a gente sabia o desafio que seria quando se colocou à disposição para esse lugar, né? Claro, não é tranquilo. Não existe mundo fácil em nenhum momento, seja no direito, seja os espaços que vocês queiram que a gente ocupe, né? Na academia, em todo lugar a gente vai encontrar resistência. Mas Campina Grande, a gente tem uma coisa que tem sido interessante observar, porque, veja, a gente tem um prefeito que se coloca nesse lugar, né, como cristão conservador e faz questão, inclusive, de colocar isso. Inclusive sobre determinados projetos e programas que poderiam ser melhor elaborados se a gente não tivesse um viés ideológico tão forte sendo colocado. A gente tem uma Câmara que, para vocês entenderem a gravidade do negócio, durante 4 anos negaram a realização de uma audiência para discutir as questões da população LGBT. Que você falar sobre feminicídio, falar sobre violência obstétrica, falar sobre determinadas coisas ainda acaba sendo um entrave muitas vezes. Que determinadas pautas que a gente possa apresentar são barradas, inclusive. Eu já falei sobre, né? A gente teve um projeto que foi barrado porque tinha gênero e eu não queria, não tirei o termo gênero. Na verdade, o projeto falava sobre gênero literário e o projeto foi vetado na íntegra. Porque eu vi isso aí. A gente ri sempre disso, mas é sério, né? E aí, assim, vários outros exemplos, né? Quando a gente apresentou a discussão sobre a questão de uma audiência pública para a população LGBT, foi negado, foi a primeira audiência, inclusive, que eu acompanhei nesses anos que eu estou como vereadora, agora no 5º ano, né? O 1º ano do 2º mandato, em que a gente tem uma audiência negada. Eu já pedi que ela ficasse para depois, ficasse para amanhã, que se votasse em outro momento, mas ser negada, assim, foi uma coisa estarrecedora. Porque o que é que determina que determinados perfis, determinados públicos, determinadas pautas possam ser entendidas como importantes para discutir num espaço como esse e uma não, e outra não, né? Eu tenho uma dúvida, e aí foi muito sério nesse caso. Eu tenho uma dúvida, Jô, sobre esses projetos. Eu vi que esse ano, 2025, você lançou vários projetos de lei. E assim, diante dessa Câmara, desse ambiente tão hostil, e aí vamos dar nome aos bois, né? Vamos falar de Bruno Cunha Lima, que é o prefeito de Campina Grande, uma pessoa que tem uma ideologia contrária à sua e que me parece que vocês têm bastantes discordâncias e conflitos, né? Além dele e outros colegas na Câmara também. Como é a questão de colocar em prática esses vários projetos? A gente tem muitos projetos interessantes para a gente conversar sobre eles aqui. Para ser aprovado, para ser colocado em prática, para ter verba para isso. E eu vou somar até a pergunta de Caiana, que a gente tem muitos problemas no ISEA, né? Aproveitando aqui que Caiana também está representando aqui a força das mulheres grávidas, né? Que é o estágio... Que tem poder maior do que você gerar uma vida. Então, ali no ISEA a gente tem vários problemas. Tem a lei de Daniele, né? Daniele Moraes. Que ainda não foi sancionada. Cobrei ela hoje para ser sancionada. Era um dos projetos que a gente tem para conversar. Aproveitando esse gancho, ali no ISEA tem muitos problemas e a gente está ali só colocando, às vezes, o problema debaixo do tapete. Eu escutei muito durante a campanha algumas questões lá sobre violência obstétrica, né? E aí a gente, às vezes, não fala... Mas eu imagino que é importante a gente trazer à tona algumas situações, ser voz, né, para quem de fato... Sim. E o próprio projeto de lei seu, Deus quiser, vai ser... Espero que ele saia daqui pro final do ano. Amém. Mas vejam só, primeiro uma coisa é desse lugar que a gente está, que é de elaborar as leis, de fazer os determinados embates ou defesas que a gente precisa fazer para que ele seja primeiro aprovado pela casa, né? Isso aí, com certeza, vocês possam saber que a gente faz, né? Sim. Agora, do ponto de vista da execução, aí, vereadores, a gente não tem poder para isso. A gente cobra, sim, obviamente. Mas hoje, eu fiz uma fala hoje na sessão, né? Exatamente sobre isso. A gente apresenta os projetos, a gente faz a discussão, a gente conversa com os nossos pares, a gente consegue, inclusive, aprovar, mesmo com as dificuldades que a gente possa ter, como eu, inclusive, já tive em votar em algumas matérias, mas entendendo, inclusive, a necessidade, a gente vota, a gente aprova. Agora, a execução é outra questão.
Aí você sente. E aí, não, claro, aí a gente sente, inclusive, a resistência. Por exemplo, teve um projeto que nós apresentamos esse ano, que foi aprovado pelos meus colegas, mas foi vetado pelo prefeito, que dizia respeito a próteses reparadoras para as mulheres, por exemplo, que passaram por mastectomia. Veja, isso tem um impacto direto na questão da autoestima das mulheres. Isso tem uma necessidade, inclusive, de entendimento como política pública, mas foi vetado, né? E aí o veto diz que era uma matéria que precisava de melhores especificações de orçamento. Mas não é minha tarefa pensar no orçamento. A minha tarefa é apresentar a demanda. Claro que a gente sabe que pode impactar orçamentariamente, mas dizem assim, o legislativo não pode gerar ônus para o Poder Executivo. Mas não tem qualquer ação que a gente faça. Seja a impressão de um cartaz ou a compra de uma prótese que não tenha custo. Então, isso acaba sendo uma falácia para dificultar, muitas vezes, o tipo de projeto que a gente pode apresentar. Então, a gente se depara, né? A gente ganha o debate na Câmara, a gente consegue aprovar o projeto, mas ela é barrada, inclusive, por determinados entendimentos. Um outro, que pode fugir, inclusive, da pauta, mas que também é tão importante quanto. A gente apresentou o projeto de lei com relação aos fogos de estampido, né? Aqueles com muito barulho. E aí, os ditos fogos silenciosos. A gente apresentou o projeto, ele foi aprovado na Câmara, inclusive, e viria para a sanção do prefeito, não foi sancionado. Quando foi no finalzinho do ano, como um período como esse que eu fiz mais uma vez a cobrança que determinados projetos nossos fossem sancionados, o presidente da Câmara, atendendo a um pedido nosso e regimento, que se tem um determinado período em que o prefeito não sanciona a lei, a casa tem por obrigação sancionar. Sim. E aí o projeto foi sancionado. Neste mesmo intervalo, que já era literalmente um apagar de luzes, o prefeito anuncia os fogos sem ruído, porque era uma iniciativa dele, BBB, bababá. Menino, foi um Deus nos acuda, né? Porque todo mundo acompanhou o projeto, todo mundo acompanhou, inclusive, a sanção pelo presidente da casa à época, né? Que era Marinaldo Cardoso. E aí foi aquele ribuliço nas redes, né? Todo mundo, isso é conversa, isso é um projeto de Jô, a gente acompanhou, larará. Então, assim, muitas vezes não tem nenhum entendimento do que é a ação política, inclusive, que beneficia a cidade. Muitas vezes a gente percebe que há determinados entraves, determinadas questões, porque é uma vereadora de oposição que apresenta, sabe? Já teve um projeto que uma colega apresentou, que eu apresentei, que nem veio para a discussão na CCJ, porque alguém disse que não poderia assinar porque tinha medo do pastor dele ver que ele aprovou. Ou, pelo menos, poderia ser favorável minimamente ao projeto. Quando, constitucionalmente, ele não tinha nada que pudesse dizer que era um projeto com qualquer vício ou qualquer coisa nesse sentido. Mas tinha medo da repercussão. E aí, o projeto nem seguiu. Ele já foi arquivado, porque em um determinado tempo ele não avança. Mas aí, depois, na legislatura, no ano seguinte, uma outra vereadora, que não era erro, que não tinha o meu perfil ideológico, apresentou e a matéria foi aprovada. Então, assim, passa também pelo perfil, passa também sobre quem está falando, né? Sobre quem está dizendo o quê. E isso, infelizmente, a gente também acaba Ou enfrentando. seja, os desafios não param, né? Não. Só pra, Sempre. eu ainda quero ser um pouquinho intrometida nesse assunto. A gente pode dizer que Bruno Cunha Lima, ele tem uma questão pessoal com você? Eu espero que não. Eu espero que não, porque pessoalmente, aí eu faço questão de sempre dizer isso. Uma coisa é a Josilene, a cidadã, né? A pessoa lá civil e seu CPF. Outra coisa é Jô, a vereadora, que tem a tarefa de representar, né, a população de Campina Grande, uma vez estando ali eleita. É o mesmo caso dele, assim. A gente pode ter divergências, eu já disse isso várias vezes a ele, na Câmara, aos vereadores, enfim, a quem quer que seja, que as nossas diferenças pessoais, elas não precisam estar nessa arena, até porque são questões de... Gente, corta rapidinho. Pelo amor de Deus, a cadeira dele. Foi a cadeira de novo. Vai nascer, vai nascer. Ela fez pá! Eu disse, Foi a bolsa. Deixa aí. traga uma toalha e água ali. Peraí. Bota no backstage. Eu toquei sem querer com a perna Mulher, aqui. você pode, você me... Foi só pra espalhar o sangue. Foi só pra Olha, a espalhar o gente sangue. tá aqui na adrenalina, viu? Era só pra ver se ele tava preparado. É só pra pai, saber se a equipe estava atenta. Alguém me deu outra dose. Tem pitu, minha gente? Traz. Eu quero, me dê outra dose, porque depois dessa... Bota aqui um pouquinho. Ei, momento aqui de descontração. Mas quase que Luiz vinha, Mas viu? pegou ela aí Quase que descendo. Luiz vinha.
Então, como eu já tenho dito em vários lugares, uma questão são os CPFs, outra coisa completamente diferente é esse lugar institucional que a gente ocupa. Enquanto vereadores e vereadoras, obviamente, no meu caso, enquanto uma representante da população de Campina Grande legitimamente eleita, e ele na condição de prefeito constitucional, inclusive, né? A gente precisa entender esses lugares. Várias vezes, assim, eu já peguei algumas brigas com alguns colegas nossos, quando fica nesse embate, né? Determinados enfrentamentos que eu acho, inclusive, desnecessários, né? Que atacam a pessoa, que com determinadas jargões, com diminutivos, sabe? Assim, com coisas, inclusive, tratando outras lideranças. Eu não estou falando nem no caso de Bruno, mas que já aconteceu com outras lideranças, e eu já me coloquei, inclusive, contrário, porque nesse lugar que a gente está, a gente precisa, inclusive, ter o respeito institucional. Se eu cobro que as leis que eu apresento, né, ou pelo menos os projetos de lei que eu apresento, que eles possam virar lei, o mínimo também que a gente pode exigir é esse movimento, né, de retorno, de respeito e essa relação. Então, pessoalmente, eu espero que nada. Do ponto de vista político e institucional, aí são outras questões. Jô, a gente passou por uma eleição agora, 2024, e o cenário para chegar nessa eleição era um governo em Campina Grande extremamente desaprovado, né? Na época falava-se até de ser um impeditivo para que o próprio Bruno fosse candidato. E o resultado da eleição, no caso, também existia também aquela especulação se Johnny ia ou não para o segundo turno, ele acabou indo. Johnny estreou na política em Campina Grande, então existia também essa dificuldade, né? Mas qual a dificuldade também da oposição, sabe? No caso, ser mais assertivo em fazer oposição. Eu digo isso porque a gente tem crises em Campina Grande, crises financeiras. Nós tivemos aí uma série de arranjos para poder pagar o próprio empréstimo. Então, o que é que a gente pode dizer, assim, sendo realista, assim? Qual a dificuldade da oposição em Campina Grande? Quanto tempo a gente tem? Porque eu acho que aqui vai uns 40 minutos só essa resposta. É difícil, realmente, imagina. Não, porque tem alguns elementos. Veja só, Priscila. Primeiro que eu considero que a oposição hoje ela está em um arranjo muito melhor do que quando eu cheguei, por exemplo, na Câmara. Porque quando eu fui eleita em 20, Bruno ganhou em primeiro turno, todo mundo lembra disso, e a gente vinha numa sequência de projetos, né, muito vitoriosos em primeiro turno, e com uma oposição que tinham 5 vereadores. Em alguns momentos, acho que a gente ficou a 4, chegou a 3, mas enfim, 5 vereadores era a nossa média de oposição de uma Câmara com 23. Uhum. A gente termina 24 com 14. Né? Termina com maioria. E não foi somente porque um ou outro mudou de lado, é porque, inclusive, a conjuntura da cidade, né? A má gestão de Bruno nos levou a esse lugar. De aliados, né? De pessoas que estiveram historicamente com eles, ou com o grupo Cunha Lima durante muito tempo na cidade, que acabaram também sendo afetadas não só pela má condução da gestão, mas também da relação política. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. A outra foram os arranjos para o processo eleitoral. Falava-se, né, das dificuldades de Bruno para vir para o processo eleitoral, realmente com uma reprovação muito ruim, mas que ganha a eleição, mas que agora, já esse ano, volta inclusive para índices piores do que foi no começo de 24. Uhum. Então, a gente está hoje em um lugar que mais de 50% da população de Campina Grande desaprova a gestão Bruno. E aí, assim, não é somente do ponto de vista da pesquisa. Se você anda em Campina Grande, eu sei que você conhece Campina, Caiana também, que está lá, sabe os lugares em que a gente passa, né? Que as pessoas reclamam da gestão, reclamam do não funcionamento. E não é só na política da saúde, que é o principal gargalo hoje, que eu costumo dizer, né? Não é só desse lugar, mas de vários outros. E aí, aprofunda-se essa relação entre seus aliados políticos, né, que tem sido também muito difícil. Essa má relação com a Câmara, muito embora, né, o prefeito hoje tenha 12 vereadores, né, tenha a presidência, o presidente da Câmara seja seu aliado, mas tem muita dificuldade nesse diálogo com a casa, passou muito tempo, inclusive, sem sequer falar nas redes sociais, diante de tantos problemas que a gente enfrentou na cidade de Campina Grande, desde o atraso de pagamento de servidores da saúde, seja na questão do pagamento de serviços mesmo, né? De hospitais, de empresas que prestam serviço a Campina Grande. Então, a gente tem hoje um espelho de gestão muito ruim. Então, o problema em si não é somente a oposição, é o resultado histórico e acumulado de um grupo familiar, né? Que sempre esteve nesse lugar, mas que agora tem encontrado esses gargalos. E o fato de a gente ter segundo turno em Campina Grande também é resultado disso. Entendi. Porque, como eu comecei dizendo, né? A gente vem de um ciclo de muitos primeiros turnos sendo colocados, mas
que aí Bruno, enfim, vem para esse segundo turno. Muita gente preocupada, inclusive, que talvez não desse, inclusive para ele. Obviamente que dentro do contexto do arranjo que eles fizeram, garantiram o retorno à cidade de Campina Grande, nesse lugar, né, de prefeito, mas ainda hoje, enquanto muita gente diz assim, se eu soubesse, eu não tinha votado. Ai, como é que pode? Como é que pode a população de Campina Grande escolher? E aí é paciência, a gente passa por um processo democrático em que as pessoas foram às ruas, escolheram a continuidade desse projeto e aí fazem determinadas cobranças a mim, que eu costumo brincar dizendo, essa culpa eu não carrego, viu? Porque eu estava na outra ponta, fazendo outros enfrentamentos, inclusive apontando, né? Esses problemas do ponto de vista, inclusive, organizado e articulado, porque a modéstia que me permite ter nesse lugar, a gente discutiu o orçamento, mostrou as dificuldades, falou sobre do quanto isso poderia ser piorado, e infelizmente foi. A gente começou o ano de 25, primeiro dia de posse, né? 1º de janeiro. A primeira pergunta que me fizeram foi sobre o atraso de pagamento dos servidores. E a gente vai encerrar o ano de novo com essa pauta. Então, assim, a gente está aí há um certo tempo falando sobre esses problemas que, infelizmente, não é novidade. E aí a oposição precisa fazer esses arranjos para que a gente garanta também aí, não somente a fala, mas inclusive a ação prática. Aí sejam as ações no jurídico e tantas outras coisas. Eu lhe vejo muito como a voz do governo, ali em Campina também, né? A voz do governo do Estado, muito ali partidário do governo, seja pela questão ideológica. Mas assim, eu queria saber de ti, para a gente prezar pela imparcialidade. Tem 2 fenômenos ali acontecendo em Campina Grande. Primeiro é o UEPB, você é egressa da UEPB, você tem muitos adeptos ali, muitos fãs seus. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco. Fãs é ótimo. Mas tem pessoas que gostam muito e admiram muito. E aí a gente teve um problema agora da UEPB com essa greve e tivemos um outro problema também que foi a CAGEPA. Então, qual é a sua visão aí dessas 2 entidades? Tá. Primeiro, a UEPB não é de hoje, que a gente vem acompanhando na condição de estudante. Eu, particularmente, acho que não peguei nenhuma greve, né? Tive essa sorte. Mas, volta e meia, a gente sabe que tem. Inclusive, eu costumo dizer que é legítimo, é constitucional e cabe a qualquer, né, trabalhador, trabalhadora, entidade fazer isso. E a UEPB, volta e meia, tem passado por essas questões. Uma vez a greve instituída, e aí falando mais recentemente, eu, particularmente, busquei diálogo com todas as fontes, né? Com todas as partes envolvidas nesse processo. Dialoguei com a reitoria, dialoguei com o sindicato dos professores e professoras, falei com representações dos técnicos, falei com representações do governo, porque é importante que a gente possa tentar chegar a um denominador comum. Infelizmente, a greve chegou a quase 60 dias, né? Foram 56, 57, se eu não me engano. Sim. Né, desse processo aí de negociações, de mesas de negociações, de permanência, até que, enfim, a gente chegou a um resultado. E aí, nós fomos provocadas pelo sindicato, né, dos professores, a fazer uma audiência pública. E nós apresentamos, obviamente, esse pedido. No momento em que a gente ia realizar a audiência, foi quando foi decretada a greve. E aí, o sindicato entendeu que seria por bem não fazer mais esse ano, até porque iria retomar a discussão e precisaria, inclusive, se organizar para pegar aí esse retorno às aulas, né? Enfim, tentar ver até como é que ficaria essa questão para que os estudantes não tivessem dano, muito embora tenha muita reclamação desse período que se volta de forma remota, inclusive 10 dias, né, de forma online. Vários estudantes reclamaram bastante. Eu vi muita movimentação nas redes sociais, eles reclamam, inclusive, com legitimidade, porque no frigir dos ovos, né, se a gente pode colocar dessa forma, os estudantes ficaram quase 60 dias sem aula e vão precisar repor tudo isso, né? Não tem como não repor. Então, imagine o impacto que tem isso para quem estava se formando, para quem estava aí finalizando determinados ciclos. E aí, todo mundo também tem que estar acessível a essa realidade. E aí, nós ficamos de fazer essa audiência, acredito que no início agora de 2026, quando a gente voltar do recesso, para que a gente permaneça no debate, porque eu sei que, inclusive, a coisa não foi sanada. Ainda o que está sendo colocado pelos professores, a reivindicação dos estudantes, elas também precisam ser levadas à Câmara, e não é porque a Câmara de Campina Grande esteja aí discutindo as questões a nível do Estado, mas é porque a UEPB também está acentuada, né? Ela nasce em Campina Grande, e a cidade precisa, obviamente, também ficar a par dessas discussões. Então, ano que vem a gente avança com essa discussão da UEPB.
No que diz respeito à Cagepa, né, a gente acompanhou um pouco mais de perto, até porque nós temos amigos que foram diretamente afetados, né, sim. nessa tragédia, Sim. perderam muita coisa. Sim. E as várias outras, né, casas, estabelecimentos. Eu fui, inclusive, a primeira pessoa a chegar lá do ponto de vista de agente político, né, se a gente puder colocar dessa forma. E foi estarrecedor ver o que a gente viu. Então, claro que acende um alerta de preocupação, deixa a gente, inclusive, muito preocupada do que pode, de como podem estar os outros espaços, mas a gente também integrou, né, a parte de governo que foi lá conversar com as pessoas, acompanhar o cadastro de algumas delas, de acompanhar, inclusive, essa discussão junto ao vice-governador Lucas, ficou essa pessoa responsável, né, inclusive designada pelo governador João, para acompanhar esses desdobramentos, e a gente fez algumas reuniões, acompanhou algumas coletivas, acompanhou alguns dados, mas a preocupação permanece, muita gente, inclusive, ainda tem essa, além de estar no aguardo, né, do resultado, do que possa ter causado aquilo tudo, porque não sei se vocês chegaram a ver, mas era um espaço gigantesco, assim, que inclusive eu nem imaginei que tivesse tanta água ali. Acho que não só eu, mas várias pessoas de Campina Grande não conheciam aquele reservatório, né? E assim, ele nem é um dos maiores da cidade. Então, claro que tem muita gente preocupada. Eu acredito que a Cagepa também precisa aí ser mais célere para responder algumas questões que estão inquietando as pessoas em Campina Grande. Caiana, vamos falar de 2026 ou tem alguma pergunta ainda? Eu queria falar sobre os projetos de lei que ela colocou esse ano. Então vá. Principalmente o Daniela Moraes. Sim. Né, contextualizando um pouco os nossos telespectadores. Daniela Moraes foi uma jovem que no início desse ano, Priscila, ela deu entrada no ISEA, né, em trabalho de parto. Infelizmente, o resultado foi o pior. O bebezinho dela faleceu, 2 meses depois ela faleceu. E Jô trouxe um projeto de lei que leva o nome dela para combater a violência obstétrica. Né? Eu queria saber como é exatamente esse seu projeto, quais são as propostas práticas dele para Campina Grande e mais. Caso você venha ocupar algum cargo, e aí a gente já puxa para a política daqui a pouco, né? Algum cargo estadual, como expandir essa proposta de violência contra a violência obstétrica? Primeiro, quero até agradecer, né, a gente poder falar desse lugar, porque assim, desse lugar em que nós estamos enquanto vereadoras, né, muito embora não sendo mãe, mas a gente acompanha muitas das nossas, né, das mulheres, enfim, de todo esse processo em que a gente vem acompanhando nos últimos anos, eu nunca encontrei tantas mulheres com medo, inclusive, da hora do parir. Claro que não é somente da dor, não é somente do que significa esse momento, mas é da possível violência que elas possam sofrer. Então, isso é muito sério, né? Porque você acrescenta mais um ingrediente que pode ser um sofrimento, ainda do ponto de vista da subjetividade. E aí, óbvio, não é de hoje que a gente escuta relatos de violência obstétrica país afora. Mas como a minha tarefa é Campina Grande, eu costumo dizer isso aos meus colegas, né? Eu ainda não estou deputado estadual, então eu tenho que me preocupar com Campina Grande e fazer o monitoramento disso tudo. O ISEA, ele é hoje um lugar de efervescência, né? Que alguns vereadores até colocam. Atende 160, 170, 180 municípios, vai depender muito do dia, né? Que eles colocam, esse número inclusive varia, mas oficialmente a gente não tem. Inclusive, quem são as relações desses municípios que são referenciados ou pactuados com Campina Grande, para que as mulheres possam ir para lá dar luz. E aí a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente vai ouvir as falas das mulheres, dos familiares, as pessoas não estão reclamando de estrutura. Elas não estão falando somente da condição física, elas não estão falando do leito, elas estão falando da relação. Elas estão falando do processo que deveria ser mais humanizado. Então, isso leva a gente a pensar, o que é que acontece para essas mulheres serem destratadas? O que acontece, por exemplo, para que uma mulher fique tanto tempo esperando para dar luz ao ponto de ter seu útero rompido, dilacerado? Então, o que falta é humanização. E aí, esse caso do ISEA, ele particularmente é muito difícil, né, para que eu fale, porque Dani, que é quem leva o nome da lei, infelizmente, Dani, nós estivemos juntas, eu no mestrado, Dani na graduação, Dani é assistente social, foi assistente social, e nós participamos de uma pesquisa com o CNPq e a Universidade Estadual da Paraíba sobre violência obstétrica, sobre direitos sexuais e reprodutivos em 4 cidades da Paraíba, Cajazeiras, Patos, Campina e João Pessoa. E nós entrevistamos juntas, várias mulheres. Foram 600 mulheres na Paraíba, em que a gente entrevistou, que a gente falou sobre momentos de violência, que a gente falou sobre determinadas coisas que nem sempre as mulheres entendem que é violência obstétrica, mas que né? O tempo que elas passam esperando, principalmente se foram mulheres negras, né, de baixa escolaridade.
o tempo que elas esperam para parto, o tempo que elas passam com dor, sem necessariamente receber o acompanhamento médico. Até o pré-natal, né? Da quantidade de toques que o médico possa fazer na barriga e tantas outras coisas que ali está travestida, entre aspas, né? Dessa coisa do cuidado, mas que é, infelizmente, violência obstétrica. E aí, no caso de Dani, foi mais difícil ainda, porque eu tinha visto o relato de Jorge Elô. Fazia um tempo que eu não tinha visto Dani. Me desculpem, é sempre mais difícil, né? Eu tinha visto o relato de Jorge Elô, que era o companheiro de Dani, dizendo que tinha tido problema com o bebê, que o bebê faleceu, em que momento oportuno eles iriam colocar e tal, tal, tal. E aí eu ia falar disso na tribuna da Câmara, né? Porque foi um período de carnaval, uma coisa assim. E aí eu vou falar sobre isso, um bebezinho que morre, é um absurdo, a gente precisa acompanhar e tal. E aí me deu aquele estalo, eu disse, eu vou falar com alguém, porque acho que alguém acompanhou. E aí falei no nosso grupo de assistentes sociais, se alguém tinha mais detalhes desse caso. E aí foi quando Fernanda, minha amiga, amiga de Dani, mandou e disse, Jô, é Dani. Aí eu, como assim, Dani? Né? Aí foi quando caiu a ficha, que eu fui entender o que estava acontecendo. E aí a gente, obviamente, começou a acompanhar mais de perto, né? Essa coisa toda. Falei com ela, falei com o Jorge. Estava indo visitá-la quando ela teve complicações e foi para o hospital. E de lá, infelizmente, eu já encontrei ela no caixão. Então, assim, é muito difícil quando a gente imagina que uma mulher passou tanto tempo esperando para dar luz. Né? É estarrecedor você imaginar ainda hoje que as mulheres são colocadas lá e que ficam, inclusive, sem qualquer orientação, que os parentes, inclusive, não têm orientações nesse sentido. E esse projeto, ele surgiu exatamente em um momento de muita dor. Não só por ser Dani, mas também porque Jorge disse, Jô, eu não tinha nenhuma orientação de como proceder. No nosso pré-natal, eu não recebi nenhuma orientação de como poderia ser, de como poderia proceder, de como poderia contribuir, inclusive, para qualquer coisa que pudesse minimizar a dor dela, para entender determinados sinais de que aquilo poderia ser uma violência, né? Então, assim, ele disse assim, a gente fica tão encantado com a história, né, do filho e de tal, e dessa coisa toda, que a gente não percebe que pode estar sofrendo violência. Então, esse projeto partiu dessa provocação de Jorge, sabe? Desse preparativo, junto às famílias, junto principalmente às pessoas que vão acompanhar as mulheres durante o parto, de saber, inclusive, o nome da medicação que está sendo colocada para as mulheres, que nem sempre são dadas as informações às famílias, nem sempre as pessoas conseguem perceber prontuário e tantas outras coisas, que o que falta, muitas vezes, é orientação. E aí é exatamente o que a gente tem colocado nesse projeto, né? Desde o processo de pré-natal, de orientações específicas para as pessoas que vão acompanhar as mulheres, né, para o parto, para o puerpério, como também como proceder durante, por exemplo, esse momento de internação, essa coisa toda em que a gente, infelizmente, acompanhou com Dani, mas que, infelizmente, ela não foi a última. Né? Depois de Davi, depois de Dani, morreu Ravi, que também foi mais um bebezinho em Campina Grande, que foi vítima de violência obstétrica. Depois morreu mais uma mulher, né, uma professora lá da cidade de Montadas, também morreu no ISE, em Campina Grande. E aí o mais estarrecedor de tudo isso é quando a gente foi fazer a audiência pública na Câmara. A primeira coisa foi quando eu ouvi a diretora dizer que o fato de uma mulher, e aí me desculpe dizer isso a você, mas ela disse assim, o fato de uma mulher receber um resultado positivo de gravidez não implica dizer que ela vai chegar em casa com seu filho nos braços. Isso é de uma maldade. Isso já começa exatamente absurda. o lugar da humanidade que a gente precisa falar, Completamente. sabe? E durante a audiência, os relatos, assim, foram terríveis, né? Porque os familiares de Dani foram, os familiares de Ravi foram, outras famílias também estiveram lá, outras mulheres que sofreram violência obstétrica foram para a nossa sessão, mas não se sentiram seguras, inclusive confortáveis de falar sobre isso. Essa fala dessa pessoa, desculpa, eu perdi quem A foi diretora. A diretora. Pública. Ela é endereçada. Foi dita, inclusive, durante uma coletiva de imprensa. Ela é endereçada a mulheres pobres, Sim. na sua maioria negra, certo? A mim, ninguém tem coragem de dizer isso. Eu sou uma mulher branca, privilegiada, classe média. Advogada, porque no fim ainda vai dizer, vou processar. Ninguém tem coragem de dizer isso a mim. E eu vou lhe dizer, a minha experiência agora como gestante, eu vou corroborar com a ideia da informação, necessidade da informação. Mas para ter as informações, eu quero ter um parto normal, quero tentar pelo menos. E para que eu possa, o nível de informação que eu tive foi particular. Eu contratei uma enfermeira obstétrica, Laís, um beijo, te amo. Contratei, mas quem não pode contratar?
né? Que é a maioria das mulheres. E aí eu tenho um monte de informações que eu não tinha, porque esse é o meu primeiro filho, é o meu primeiro momento, o que é violência obstétrica. Às vezes eu digo a Priscila, explicando a ela, Pri, olha, tá acontecendo isso assim, assim, E eu assado. já nasceu, porque se ela não atendeu o telefone, eu acho que ela tá em trabalho de Já parto. nasceu, aí eu explico elas E o pai tá ali, fases, o pai tá ali, ó. Tem pai presente, esse menino, não tenho nem roupa, eu não tenho nem roupa pra esse evento de pai presente, viu? Só uma novidade aqui. A gente tá acostumada a reclamar, né? Não, e é a história de vida da gente também, Olha, né? não faça propaganda, não. Não, é. Não, Mas, não, Caiana, não. veja só. E aí você coloca uma coisa que é fundamental. A gente tem muita gente comprometida no Sistema Único de Saúde. Muita. A gente Sim. encontra muito profissional, né, com formação, com responsabilidade. Ao longo dos processos, assim, eu sou, inclusive, né, egressa também do Sistema Único de Saúde, porque o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o Sistema Único de Saúde, foi sobre essa questão do controle social, foi sobre o fortalecimento das instâncias como conselhos e tudo mais. Inclusive, é o conselho que eu mais acompanho na condição de vereadora, é o Conselho de Saúde. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem profissionais e profissionais. Mas quando a gente vai fazer esse processo de escuta e a gente ouve, né? E vai dando corpo a quem são essas mulheres que sofrem violências, aí de fato a gente incorre nisso que você está colocando. São mulheres negras, ainda com baixa escolaridade, mas infelizmente alcança várias outras, porque inclusive teve uma que faleceu esses dias também dentro de um sistema da rede privada em Campina Grande. Então, infelizmente, a violência contra as mulheres, ela está em todas as camadas, ela está em todas as classes sociais, ela está em todas as instâncias. Claro que a gente, quando quantifica, a gente encontra um perfil maior, né, e um Sim. corpo mais suscetível a essas né? violências. Maior. Mas é importante que a gente coloque que, infelizmente, nós não estamos isentas. Nós não estamos isentas. Na condição de vereadora, na condição de advogadas, na condição de mestres, de professores. Então, é um momento em que a gente precisa aumentar a nossa atenção, a nossa rede de cuidado, e o projeto surgiu exatamente nesse sentido. Jorge disse, eu estou passando para você todas as ausências que eu senti durante esse processo, desde o pré-natal até depois, né? Infelizmente, do puerpério, porque mesmo Dani perdendo o bebê, perdendo o útero, ela estava lá, né? Parida e precisava de determinados acompanhamentos, e que, obviamente, as complicações todas levaram ela àquele estado. Mas o que mais me inquietou e que mais me revolta nesse processo como um todo foi, né? Nós estávamos no velório de Dani, pela manhã, 10 horas da manhã, ali a família, todo mundo muito consternado, porque todo mundo acompanhou, né? Pelas redes sociais. O médico ameaçando processar a família, inclusive a gente teve que prestar assessoria jurídica à família para que os meninos inicialmente não pudessem ser processados, porque no momento de dor, de revolta, né, Jorge colocou lá uma série de coisas, divulgou inclusive alguns dados do médico, e aí foi orientado a retirar isso das redes, enfim, todas essas questões aí que o médico pôde recorrer. Foi no momento em que nós estávamos no velório, e o prefeito chama uma coletiva de imprensa e vai apresentar informações do prontuário da paciente quando nem a família teve acesso, né? Falando de quadros pré-existentes, de doenças e comorbidades que ela tinha antes, como inclusive a trombofilia e tantas outras coisas assim, que ficamos estarrecidos, né? Porque, inclusive, eu disse, eu sou assistente social, sou mestre em serviço social, eu tenho muita experiência, obviamente, nessa discussão da política de saúde, escrevi vários artigos sobre, mas eu não tenho condições de vir a público, né, para uma coletiva de imprensa e passar informações de um prontuário, porque além da violação, né, de dados pessoais, Sim. privados, você ainda meio que vem para justificar toda uma série de erros e coisas que aconteceram nesse processo. Num momento E aí, completamente infelizmente, até hoje nós não temos retorno da sindicância. Meu Deus. Do que aconteceu. A gente não sabe se, por exemplo, Tá em dezembro, os profissionais envolvidos, nesse caso de Dani, de Davi, de Ravi, né, de Gabriela, acredito que foi a outra moça que morreu esses dias, se eles estão trabalhando, se eles estão atuando, como é que... A gente não tem notícia. Né? E não é por falta de cobrança, né? Já apresentei essa cobrança ao Ministério Público. Todos os relatos que a gente recebeu de violência obstétrica, todos. E não são 10% do que a gente recebeu no privado, nas nossas redes sociais. São absurdos os relatos, os mais variados possíveis. Nós compilamos isso, mandamos inclusive também para o Ministério Público Estadual, Federal e enfim. Mas, às vezes, a gente
esse é um dos casos que me deixa com essa sensação de impotência. Não é só porque Dani era minha amiga, era minha conhecida, era uma pesquisadora da área. É porque a gente vê que nós não estamos seguras. Nem na hora em que a sociedade mais exige da gente, que é deste papel de ser mulher, dar luz, de colocar um ser humano no mundo, a gente tem também segurança, a gente tem tranquilidade. Verdade. Enfim. Pesou o clima, né, gente? Mas enfim. Vamos falar A pauta, infelizmente, Vamos falar é sobre isso. política? Bora. 2026, Vai lá. né? Agora eu posso falar? Posso falar? Não, agora é você. É com você. Gente, 2026 está aí. E, assim, é importante dizer que Jô foi mais votada do que Sargento Neto. Então, Isso. assim, na eleição passada, Jô foi mais bem votada do que Sargento Neto, que hoje está no exercício do mandato. Eu imagino que por conta de uma composição, né, partidária, acabou... 701 votos. Exatamente. Então, assim, foi por um triz. Eu acompanhei também, era muita gente de forma espontânea votando. O Jô foi muito bem votado em João Pessoa, inclusive, né? E eu imagino que vai aumentar ainda mais, porque você é pré-candidata, né? Isso, estamos pré-candidata a deputado estadual. A gente saiu das urnas em 22 com aquela sensação de foi que faltou, né? Porque foi pouquinho, né? Muita gente diz, bateu na trave, triscou ali. Eu acho que essa sensação do triscar, às vezes, ela é mais difícil. Ele costuma dizer, se fosse 5 mil votos, a gente não tinha ficado, né? Com essa sensação de quase deu. Mas também ela é um combustível, né? Pra gente, voltando à nossa conversa inicial da gasolina, ela também é um combustível que nos coloca aí, né? Um pouco mais cedo nesse contexto. Obviamente que existem métodos e métodos de fazer campanha, métodos e métodos, né? De como a gente se aproxima com as pessoas, como a gente pode construir um projeto desse tamanho, né? Porque uma coisa é a gente falar sobre esse lugar enquanto vereadora, dialogar com as pessoas que estão ali no nosso dia a dia, nesse chão mais próximo, que é o município. E agora a gente parte para essa discussão a nível de Estado, né? Então, precisa realmente estar nos espaços, dialogar com as pessoas, dialogar com as entidades. Eu agradeço muito as questões do voto espontâneo, porque tem muita gente que diz, vi uma matéria sua, um amigo meu mandou, alguém conheceu você em algum lugar, viu um pronunciamento, viu alguma coisa nesse sentido. Então, a questão da comunicação, das redes sociais, elas também são importantes. Mas, assim, também tem muito do que a gente apresenta em termos de projeto, né? Isso que você colocou. Esse projeto de Dani, dá para a gente apresentar para o Estado? Dá. Claro que dá, né? Sempre dá, até porque aí agora a gente não fica mais só na municipalidade. A gente pode também trazer esse debate para os outros espaços onde as violências contra as mulheres acontecem. Porque no mesmo período que Dani morreu, também morreu uma moça em Itabaiana, Ruth, né? Então, assim, foram vários movimentos em sequência, assim. Um período que foi muito difícil para a gente, né? Enquanto mulheres, falar sobre tudo isso. Então, a gente também precisa levar muito desses temas, os debates que a gente faz na Casa de Félix Araújo, também trazer para a Casa de Deputados Pessoa, também fazer essa discussão a partir da Assembleia Legislativa da Paraíba. E aí a gente está construindo, né, caminhos nesse sentido, para que dessa vez a gente não trisque. Exato. Para que, de fato, a gente consiga chegar. E, Caiana, o movimento político começou antecipado na Paraíba. Cada né? vez mais cedo. Impressionante. A gente começou a fazer campanha de Estado um ano antes. Então, de fato, a gente tem uma campanha que, enfim, tá na rua já, mas existem ainda muitas articulações ainda sem a gente compreender muito. Uma delas é o próprio Felipe Leitão, que disse que ia anunciar na segunda-feira, numa coletiva, quem ele de fato vai apoiar. E a gente tem costuras assim meio questionáveis. Por exemplo, a gente tá aí com o Nabô para compor o Senado com João Azevedo. E aí nós temos duas conjunturas ideológicas diferentes, e principalmente também o cenário nacional. A gente tem o Hugo Mota, que ele foi taxado, inclusive hoje, por um marqueteiro político, o Vitorino, que ele disse assim, ele é uma pessoa imprevisível, ninguém sabe para onde ele vai, mas ele tem uma eleição que dentro de casa ele precisa fazer gestos com o governo. Mas enfim, a gente sabe que o Republicanos é um partido eminentemente de direita. Sim. E se for para Jô apoiar, a gente vai ter João e Nabô, ou a gente vai ter João e Veneziano? Polêmica no intrometido. Ele tá achando estranho esse negócio. Tava muito tranquilo. Voltemos às outras pautas. Vamos embora. Não, mas brincadeira. Mas fica à vontade. Eu acredito que a política também é a posição, né? E, obviamente, a gente não vai se eximir disso. Eu tenho muitas dificuldades, né, quando a gente tem essa articulação do cenário nacional e a forma como ele incide, inclusive, no Estado. E aí, o que tem sido mais questionado esses dias, quando a gente chega em determinados espaços, você é da onde? Eu da Paraíba. Nossa, como é que vocês aguentam o Hugo Mota, né? Então, estou dizendo isso aqui no podcast. Rapaz, porque... isso aqui vai viralizar, viu? Não,
mas Se é porque cortar isso aqui. Não, é porque a gente acompanha em todos os lugares que eu chego, a gente vai para Brasília, a gente vai para Salvador e obviamente desses lugares em que a gente está e dessas relações que a gente constrói, se coloca muito isso. Esse final de semana a gente estava em São Paulo, estava conversando com um grupo de amigos e aí, mulher, como é a convivência com o Hugo Mota? Eu disse, bom, primeiro que eu não tenho convivência. O Hugo tá lá em Brasília, né, desse lugar, obviamente, eu pessoalmente, aí a gente volta para a institucionalidade. Pessoalmente não tenho nenhum problema, mas Sim, do ponto de lógico. vista nacional, que nós temos acompanhado, os projetos que têm sido colocados em votação, a forma como isso tem feito, deixa a gente, claro, no lugar, com todas as luzes de alerta acesas, não é? E aí, assim, o que mais me chamou a atenção, me deixou estarrecida, foi aquele trato dele, inclusive, com Benedita. Não sei se vocês Sim, viram lógico. aquilo, né? Aquela questão que ele era inclusive, contra de a dizer, né, Constituinte. que Benedita não estava na Constituinte, que o PT sequer estava lá, e aí não tem nada melhor do que a gente tá do lado certo da história, não tem nada melhor do que a gente saber o que a gente faz, e Benedita abrir aquela Constituição, dizer que, inclusive, que ela estava lá e que assinou aquilo tudo na condição de secretária, dá a gente essa dimensão do quanto é importante a gente ter posição. Então, pessoalmente, não tenho nada sequer contra o Hugo, contra o Nabuco, contra quem quer que seja. Mas essa eleição também vai ser uma eleição em que a gente vai definir, inclusive, quem está ao lado do presidente Lula. Ponto. É uma das coisas, inclusive, que o PCdoB tem colocado, é uma das coisas que eu tenho colocado, né? Porque desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu voto em Lula para presidente, e não seria diferente agora, inclusive desse lugar que nós estamos quanto agente política, e também vai ser a nossa condição para escolhermos, inclusive, nosso candidato ao Senado. Então, aí não tem dúvidas, né? São João e Veneziano estão colocando isso. Inclusive, João Azevedo, essa semana, foi lançado, né? De novo por Lula, né? Lula colocando a importância de ter uma candidatura como a de João, ocupando um espaço no Senado, onde a gente sabe que as casas, né, legislativas, o Congresso, né? Quando a gente pensa aí Câmara e Senado, tem um papel muito importante, porque essa discussão da dosimetria, como ela passou na Câmara e como ela pode chegar ao Senado, é importante que a gente tenha um fortalecimento dos nossos quadros. E aí eu não tenho dúvidas Jô, que pelo esses amor dois de Deus, nomes eu fico agoniada. estarão lá do lado certo. Fazendo só um parêntese aqui, eu fico agoniada quando eu escuto a PL da dosimetria, porque dosimetria é uma atribuição exclusiva do juiz, do magistrado. Sim. Então, eu fico agoniada quando eu vejo isso, porque eu acho um causuísmo tão grande. Você que produz leis, sabe da característica abstrata Mas que a você lei sabe precisa que a ver. coisa pega o nome, né? O PL da dosimetria pegou igual a PEC da bandidagem. Então, Não, e o próprio... e eu adoro os nomes, né? Que a população vai... Não, e veja, nesse caso, a PEC da bandidagem foi dada pelo contexto, pelo Sim. conteúdo, né? Mas a PL da dosimetria foi dada pelo próprio Paulinho da Força. Sim. Né? Que diz que isso vai pacificar o país. Agora, pacificando o país, mexendo Para quem? Para quem? E mexendo numa estrutura legal que não tem precedente. Que aí uma outra coisa, se você me permite, dentro Sim. desse contexto político, né? E por isso a necessidade de a gente ter pessoas comprometidas Sim, realmente sim, com o que sim. significa tudo isso. O Alcolumbre agora está nessa confusão com Lula porque eles perderam o direito de indicar a vaga ao STF. Uma coisa que quem indica é a presidência, é constitucional. Exato. Quem indica é o presidente, ou a presidente no caso. E aí o Senado está querendo fazer manobra política e chantagem para indicar o nome deles. Não faz sentido isso, sabe? Então, assim, é importante que a gente esteja realmente atentos e atentas para o que será essa eleição de 26. Eu acho, inclusive, que ela estará muito mais polarizada que 22. E eu não estou dizendo, não estou falando da figura Bolsonaro em si. Exatamente pela ausência desse sujeito, a gente tem aí os seus representantes não tão articulados como... mas também muito desesperado para determinadas pautas passem, né? Então, o PL da dosimetria, essa coisa toda aí, são experiências que eles vão testando até onde, né, os limites institucionais podem ser colocados aí à prova. E parece que o Senado, com a presença da CCJ, que é muito mais, digamos assim, consciente do que na Câmara, parece que ele vem fazendo uma série de remodelações. Então, eu espero que o PL da dosimetria caia. Mas nessa aí agora estão meio que utilizando essa como Massa uma... biológico, um como barganha, dizer né? aqui, ó, você não cedeu a gente nessa questão da indicação do nome para o STF, então a gente vai tumultuar aqui, né? Exatamente. Então, eu acredito que o parlamento ele não deve estar sujeito a esse tipo de temperatura. Eu acredito que essa não deve ser a preocupação. Eu acredito que, por mais dificuldade você tenha do ponto de vista da condução política, você precisa entender o que é o papel e obviamente, relevância de cada um e cada uma de como cada casa dessa deve agir, obviamente. Jô, Vai. a gente pode esperar uma dobradinha Jô e Poliana Dutra? Sim, nós temos um diálogo nesse sentido. Inclusive, já fizemos uma
um arranjo, né, desse lugar. Legal. A gente já vem conversando há um certo tempo, antes ainda de Poliana ser colocada como deputada federal, né? Até porque eu sempre chamo, eu ligo, bora, senadora! O Que foi hábito, quase, né? Que foi quase. O hábito de 22 ainda se coloca, então a gente já vinha numa conversa dessa aí, obviamente. Mas é importante que a gente reforce uma bancada de novo, né? Mais ao nosso campo, mais entendida e comprometida com determinadas pautas. Não dá pra gente deixar que o Congresso, né? E aí eu tô falando de um modo geral, né? Que o Congresso esteja à mercê de gente que não sabe, inclusive, né? Quais são as suas atribuições. Porque Exato, esse exato. detalhe que você trouxe da dosimetria, o que de fato é dosimetria, o que compete a cada poder, tem sido uma coisa estarrecedora. Às vezes você liga a rádio, tem alguém reclamando, isso é um absurdo, o Lula não deixou os senadores indicar o ministro da STF. Eu disse, por que não cabe? E é uma discussão que quando você leva a população, ela acaba sendo uma discussão técnica e Exato. de repente não é tão fácil assimilar. Por isso que essa necessidade de a gente Da pensar nas comunicação, estratégias né? de comunicação, né? Como Isso, que a isso, gente traduz para a população muito dessas coisas que às vezes fica no âmbito do juridiquês, né? Da constitucionalidade, da inconstitucionalidade. Isso. Às vezes não tenho paciência para isso. Imagina todo mundo que está ali no seu dia a dia fazendo outras coisas que nem sempre conseguem acompanhar, né? Essa vendendo almoço pra movimentação comprar o política. jantar. Exato. Eu não vou nem Caena, falar das vulnerabilidades. Jô falou da campanha para Senado. E eu me lembrei de um detalhe. A gente teve ali naquela época Poliana e Ricardo. O que você acha da candidatura de Ricardo a deputado? Olha, eu particularmente não tenho nada contra Ricardo. Inclusive, Ricardo tem uma excelente experiência na condição de legislador, né? Ricardo começa como vereador, foi deputado estadual e, enfim, né? Também tem experiência com o executivo e tem se colocado nesse lugar. As pesquisas apontam aí que ele pode ter, inclusive, um excelente resultado. Então, assim, eu acredito que não será uma perda para Paraíba, obviamente, tê-lo nesse lugar também. Então, a gente sabe que, infelizmente, do nosso campo, as chances, inclusive, de disputas acabam ficando reduzidas, né? Porque algumas cadeiras meio que se repetem, né? Se a gente olhar aí nos últimos anos, as renovações, Sim, elas são baixíssimas. pouquíssimas, são baixíssimas. Então, a gente também não pode incorrer no risco de ficarmos brigando entre nós. Sim. O ideal seria que todo mundo, Isso. inclusive, que tivesse um determinado perfil, um Composição. determinado compromisso, obviamente, pudesse chegar. Mas aí vamos ver também, né? Estamos aí fechando 25, 26, tem muita coisa para rodar aí nessa ponte, vamos ver. Pela primeira vez, Jô, a gente teve uma senadora, né? Sim. Qual balanço você faz desse mandato de Daniela? A gente teve realmente representatividade, tivemos voz enquanto Eleita, paraibana né? e mulher. Porque teve Nilda, inclusive, que Eleita, também assumiu. Exato. Então, no lugar de Maranhão. eu fico sempre muito preocupada quando a gente... E aí, falando desse lugar de ser a primeira, né? Sim, sim, sim. Ser a primeira é muito difícil. Ser a primeira mulher para determinadas sim. coisas, acaba que a gente assume um peso aí muito, muito, muito grande. A gente, inclusive, em alguns momentos, pontualmente, teve algumas parcerias com a senadora Daniela Ribeiro. Ela tem feito aí um trabalho com Antes que Aconteça, inclusive, muito forte. Eu acho que coloca, inclusive, esse lugar... E essa discussão da violência doméstica em outro patamar, inclusive, eu participei em algumas discussões que ela promoveu aqui na Paraíba, em outros estados, né, em que ela pôde falar sobre isso. Eu acredito que a gente vai assumindo essas responsabilidades quando chega em determinados espaços. E aí, falando do Senado em específico, quando a gente pensa que um banheiro feminino veio ser colocado no Senado em 2016, que moral. né? Isso fala muito ainda da gente, a necessidade de sermos mais, né? Nesses lugares, nesses espaços, de Mais termos representação. capacidade, de termos, inclusive, mais representação. E aí, assim, até do ponto de vista quantitativo mesmo, né? Porque, geralmente, quando a gente apresenta determinadas pautas, quando a gente cobra determinadas questões, o povo diz assim, mas agora elas querem as mulheres em todos os lugares. Sim, queremos. Por que não, Inclusive, quantitativamente. Quantitativamente, porque quando a gente fala das questões que envolvem as mulheres, seja na política, na educação, na ciência, no direito, em todos os lugares que a gente for, a gente está falando das coisas que envolvem a maioria da população. Então, os nossos problemas, as nossas questões não podem ser relegadas ao segundo plano, não podem ser entendidas como para depois, como para amanhã, como menos importante. E aí, uma das coisas que eu costumo falar é sempre da quantidade. A gente tem que começar a se entender, né, sobre... nós temos divergências entre nós, de direita, de esquerda, de time, enfim, de qualquer coisa que a gente tenha. Mas se a gente não tomar dimensão de quantas nós somos, a gente ainda vai passar muito perrengue, sabe? Então, a gente precisa ir se articulando do ponto sob o lugar, né, quantitativo. E eu falo isso em todas as escolas que eu vou, com as meninas, com as adolescentes, com as mulheres. A gente tem que parar aí, inclusive, com algumas divergências entre nós
e fortalecer aquelas que possam chegar, inclusive. A senadora Daniela disse, inclusive, não vai concorrer, né? Por conta dessas questões aí todas que envolvem a política. E aí quem se sacrifica, né? São as mulheres, inclusive, que precisam abrir mão de determinadas coisas. Então, a gente também precisa observar o que significa isso para que a gente não incorra nos erros, né? De estar sempre reelegendo, sempre colocando os mesmos nomes, sempre as mesmas figuras. E aí a gente, infelizmente, não consegue avançar, né? Coletivamente. E aí, Caiana? Você tem alguma pergunta aí que você... Alguma dúvida? Não, eu continuaria aqui nessa conversa. Eu acho Nossa, que a gente... tinha muita coisa, né, pra gente conversar e debater. Muitos projetos e tudo. Então, mas... 2026, Jô, vamos de Lucas Ribeiro. Então, o PCdoB está na base de sustentação do governo João Azevedo, né? Tem, inclusive, aí esse caminho desde a eleição de João, né? Lá em 18, e passou aí por esse processo de reeleição. Claro que pelo PCdoB, né, está na base, há uma tendência natural a isso, se bem que não existe natural na política, né? Há tendência a isso. Gostei. Mas é importante também que a gente entenda que não é uma decisão só do PCdoB. Obviamente tem aí, né, PT, PV, que fazem parte da federação e que estão dialogando, inclusive, né? Já fizeram algumas reuniões, né? E aí as nossas presidentas, né, Cida, Gregória e o próprio Denis, né, enquanto presidentes estaduais estão fazendo essas discussões, mas há um caminho aí que aponta nessa direção. Não sei se há alguma possibilidade de alguma guinada nesse lugar, mas aguardemos também, né? Também é um momento de escuta, inclusive desses partidos, né? Porque não é só o apoio, a gente também precisa construir as candidaturas, a gente também precisa dizer o que é que a gente espera, como que a gente pode contribuir com a política estadual, como que a gente pode trazer as nossas visões para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento humano, para o meio ambiente, enfim. Nós, enquanto partido, inclusive com campos e com posicionamentos bem marcados, a gente também quer dizer, né, o que quer e como pode construir. Então, 2026, Jô, deputada. 2028, quem sabe, prefeita de Campina Grande. Olha só. Olha Jô, só que provocação intrometida. Vamos por uma polêmica por vez. Um processo por vez, como eu costumo dizer. Porque em 24 tem muita gente que dizia, você tem que ser candidato, você tem que candidato. Gente, peraí. Tem um caminho. Escuta o que é que minha mãe diz. Minha mãe diz, primeiro é reeleita vereadora. Que massa, que depois vai pra Assembleia. Aí depois a gente pensa no que faz. Qual é o nome da sua mãe? Eu ia perguntar isso, qual é o nome da sua mãe? Sebastiana, Dona mas obviamente todo mundo conhece ela como Basta, viu? Dona Basta. Dona Basta foi essencial Dona aqui Basta na construção dessa mulher, viu? Foi a verdadeira gasolina. A gente começou da Com gasolina gasolina. e terminamos com Dona Basta. Começou com Aqui Dona na Bastas e vamos... Antes da gente finalizar, Jô, além de agradecer a sua participação, a sua presença aqui, que, assim, foi um bate-papo, uma troca de experiência aqui, lindíssima. E, assim, muito bom saber da sua história, muito bom conhecer mais ainda. E espero aí que a gente tenha outros papos, inclusive quando você for candidata, volte Volta a aqui gente no Intrometidas. tá conversando. Antes da gente finalizar, eu gostaria de falar do CIPED, Jô, que é o Centro de Inovação em Política, Economia e Direito. É o CIPED que é reconhecido de utilidade pública por uma lei estadual, recentemente foi reconhecido. E o CIPED, ele vem com um projeto interessante que é o Boletim Legislativo, né, que ele informa qual é a produtividade, faz comentários do Legislativo Federal, né, principalmente. Eu vi sim esses dias. Então, Acho que alguém me encaminhou e eu fui dar uma olhadinha Então, nos ótimo. projetos. Então, Pede um vamos apoiador nosso, aqui do Intrometidas. É o nosso maior patrocinador aqui do Intrometidas, então sigam lá, @CIPED Brasil. Então fica aí a dica para poder seguir. E também o Intrometidas PB. Jô Oliveira PB. Jô Oliveira Jô Oliveira PB. E vamos embora. Se inscrevam no nosso canal. Foi um prazerzaço, Jô, estar aqui com Obrigada, você. Jô. Um cheiro grande. Obrigada, viu? mesmo. Imagina. Um cheiro grande e um beijo em Dona Basta. Beijo, Dona Basta. Eu agradeço, Caiana, obviamente, Priscila, a todo mundo que tá aqui, que ninguém tá vendo, mas tem uma galera aqui. Que riram bastante viu, aqui também. Ficaram A tensos. todo mundo que veio, a Caia em especial, né, por nos estar aqui nesse suporte. Então, muito obrigada. Estamos à disposição sempre. Para os temas polêmicos, não polêmicos, né? Se quiserem discutir de receita de bolo, astronomia, nós estamos aqui. Tá Nosso bom? astronauta. E mandar um beijo para Luiz, que a gente não sabe se é a próxima gravação ele vai estar aí ou aqui no braço, viu? Amiga, tomara que esse menino, meu filho, já tá bom. Olha, a gente luta por licença maternidade. Você dê a licença maternidade dessa moça, pelo amor de Deus. Ô, Jô, se fosse pra gente fechar com a música, seria o quê? O que a gente poderia fechar com que música? Uma música que eu gosto. Isso. Sim.
Então, tem uma música que eu digo sempre que eu gosto dela por falar desse lugar, porque eu sou Josilene Maria de Oliveira, De né? Oliveira, sim. A minha mãe é Sebastiana Maria, minha tia Maura Maria, Rubenita Maria, Maria da Luz, Severina Maria. Então, todas as mulheres da minha família são Maria, então eu gosto muito de Maria Maria, de Milton Nascimento. Eu acho que ela traduz muito, né, do que eu acredito, né? Que mesmo todas as dificuldades, a gente continua tendo fé na vida, a gente Massa. continua sorrindo, sofrendo, chorando, mas a gente segue avançando. Então, poderia terminar com ela. Cássio pôs na edição Maria Maria, não pode não. Então a gente... Só a gente bota no Instagram. Então, Mentiras PB. Vamos botar esse momento no Instagram. Vai tá lá o recorte do Instagram. Ah, Jô, obrigado, perfeito. cheiro. Jô. Beijo Cheiro, a Prometa meninas, muito em obrigada. 2026. Estaremos aí. Curta tenho certeza. Intrometidas, compartilha e vamos seguir nosso canal, se inscrevam. Cheiro. Beijo, tchau.